Bem-vindo ao canal Cada Passo Uma Experiência e vamos começar mais um vídeo para nós compartilharmos da Palavra de Deus. Eu estava lendo a Bíblia nessa manhã, essa madrugada, né? E eu estava lendo uma passagem e me chamou muita atenção que se encontra em João capítulo 6, que fala: Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. Grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente. Também os peixes, quanto eles queriam. E eles ficaram, a palavra nos diz que após acontecer isso, eles ficaram saciados. E o que me chama a atenção é sobre a forma com que Jesus agiu. Primeiro, Jesus, ele falou de uma forma natural com Felipe, porque ele sabia que Felipe já morou ali a cerca de 15 quilômetros na cidade de Betsaida. Só que Jesus ele sabia o que estava fazendo, ele o estava experimentando. Porque se você ler nas passagens anteriores, ou nos versículos anteriores, Jesus ele tinha feito vários milagres e os discípulos sabiam que Deus era com ele, que ele era filho de Deus. E mesmo assim, Jesus ele quis que os discípulos experimentassem de uma forma sobrenatural, algo que aos olhos humanos era impossível. Ali, Felipe simboliza algo relacionado à impossibilidade. Ele falou: olha, de forma lógica, Jesus, é impossível que nós consigamos alimentar essa multidão, porque o valor seria esse, é um valor muito alto para cada um. E de repente, no meio da multidão, surge Felipe guiando um jovem, tem tradução que fala menino, um jovem que estava acreditando no milagre. Porque eu achei interessante que a Bíblia não fala que esse jovem falou: o que é isso para tantos para alimentar? Quem falou isso foi o discípulo. E Jesus, ele só precisava de um coração que tivesse fé e acreditasse no milagre. E aquele jovem simboliza o milagre e a fome que as pessoas têm de Deus. Porque naquele momento eu até brinco, né, com as pessoas, eu falo assim, que quando Jesus ele fala para os seus discípulos e direciona para que eles peçam para que as pessoas se assentem na relva ali, seria o tempo de mesa super gigante, coletivo. Porque naquele momento eles têm um tempo onde eles conseguem ver de forma sobrenatural Jesus pegando aquele pão, dando graças, apresentando ao Pai, e ele distribui aos seus discípulos. E quando ele distribui aos seus discípulos, ele está entregando uma missão na mão deles. E esses discípulos são usados para alimentar a multidão. E Deus ele estava mostrando que ele estava treinando os seus discípulos para algo bem maior, onde eles iam alimentar as pessoas e de forma milagrosa, porque era com a palavra de Deus. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre o pão cevado, e essa matéria que foi usada para fazer esse pão era justamente na época quando era feita a oferta, assim, algo parecido. Quem ofertava com cevada é quem era bem pobre, não tinha muita condição financeira. Ou seja, Jesus ele estava alimentando aqueles que eram pobres de espírito.
Jesus ele estava alimentando aqueles que estavam com uma necessidade. Eles estavam ali porque era a época da próxima festa da Páscoa, então havia um número muito grande de pessoas e eles estavam sedentos da palavra de Deus, mas o Senhor Jesus, ele se compadeceu deles e não queria liberá-los com as mãos vazias, sem ter dado, além do alimento espiritual, o alimento físico. E ele usa os seus discípulos para que eles possam distribuir entre as pessoas. E quando se fala em discípulo, se fala em aprendiz. Pessoas que seguem com o exemplo. Então Jesus estava dando um exemplo de fé. Um exemplo que se o natural acaba, o sobrenatural entra em ação. E é isso que Deus quer falar para mim e para você. Se a forma natural você não tem o que fazer, Ele é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível para Deus. E aqueles homens, a palavra fala que não foi contado nem mulheres e crianças. Então havia aproximadamente mais de 5.000 pessoas. E eles comeram e ainda sobejou. E Jesus não quis que desperdiçasse. Ele falou, olha, o que sobrar, vocês colocam em cestos, coloca de volta. Não quero que nada se perca. A palavra do Senhor, ela não pode ser desperdiçada e ela não pode se perder. A provisão que Deus nos dá não pode se perder. É tempo de nós, como os discípulos, como aqueles que têm se alimentado da palavra, venhamos distribuir para os necessitados, não só de forma sobrenatural, mas de forma física também. Não só ajudar com a palavra, mas também alimentar as pessoas. Eu não sei o que você faz, se em algum momento que você sabe de alguém que está passando por algum tipo de necessidade, qual é o seu posicionamento? Você pode repartir e Deus ele pode multiplicar, porque Ele é um Deus do milagre. Comece a analisar a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes as pessoas que passam por algum tipo de necessidade. Qual tem sido o seu posicionamento em relação a isso? É tempo de você se tornar um discípulo de Jesus. Um discípulo é aquele que também serve por imitação. Vamos imitar Jesus? Vamos imitar aqueles que nos discipulam, aqueles de certa forma compartilham a palavra de Deus conosco. Vamos começar a nos alimentar da palavra de Deus e colocarmos em prática tudo, porque a palavra de Deus nos fala que o Senhor faria com que nós fizéssemos obras ainda maiores. Vamos se dispor a ser esse instrumento. Fala, Deus, eu quero ser esse instrumento. Eu quero fazer obras maiores. Eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Não para alimentar o seu ego. Não para que você demonstre que você é isso ou aquilo. Mas para que o reino de Deus seja alastrado. Para que as pessoas sejam alcançadas. Para que as pessoas que não têm mais esperança, elas possam saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele te dá uma esperança. Eu quero falar com você agora, você que está me assistindo nesse momento e você perdeu a esperança, você perdeu o desejo de viver. Eu quero declarar para você que todos os agrilhões de morte que cercam sua vida são quebrados agora em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio nós quebramos agora em nome de Jesus. Eu quero declarar vida sobre você, uma nova esperança. Em nome de Jesus, que as cadeias que te prendem nesse mundo de pensamentos obscuros, esse mundo de pensamentos onde você está, sabe, acorrentado nessa mágoa, acorrentado nessa dor, eu quero declarar libertação para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é livre, que as cadeias são quebradas agora em nome de Jesus. Cadeias, correntes, demônios que estão acorrentando essas vidas, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, saia dessa vida agora.
Eu quero declarar cadeias quebradas sobre a sua vida, grilhões quebrados, em nome de Jesus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, você vai viver uma vida no sobrenatural, você vai ter um encontro com Deus. Eu quero declarar que você possa encontrar Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que te amou, porque a palavra de Deus declara em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não tem dimensão do amor de Deus por você. Esse amor tal é um tipo de amor que o homem, a humanidade não consegue calcular. E é esse amor que Deus tem por mim e por você. Que você seja tocado pelo amor de Deus. Que você seja tocado, que você possa levantar desta cama agora. Se levanta dessa cama, abra a sua janela, sinta o ar que respira e fala: eu quero declarar vida, assim como essa moça que tá falando comigo, essa Kátia. Deus, eu não te conheço, mas essa moça que tá falando contigo, a Kátia tá me falando que eu tenho esperança em ti. Fala isso, pode falar, abre a sua janela e fala: Deus, me ajuda mais um pouco. E você vai ver que você vai ter sua vida transformada. Eu quero orar mais uma vez por você neste momento. Vamos orar? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus nos dá vida e esperança. Jesus, ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida e a temos de forma abundante. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quais são essas pessoas que estão acorrentadas, mas elas estavam acorrentadas porque foi dada uma ordem que essas correntes são quebradas e elas sejam lançadas aonde o Senhor quiser lançar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha guardar essas vidas, que o Senhor venha livrar essas vidas e que eles possam ter um encontro contigo, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter a oportunidade de conhecer Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja séria. Procure um pastor e fala o que aconteceu na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te guiar e a sua vida, a partir desta oração, já está transformada. A sua vida não é mais a mesma, porque você teve um encontro com a palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.